o que acontece? Começa a haver um vazio dentro de mim. E eu estava lá em algumas firmas e saía de uma, entrava em outra, porque é natural isso, essa mudança dentro da Petrobras de firmas, de contratos e tal. E eu começo a desenvolver uma depressão, começo a desenvolver uma tristeza, faltava alguma coisa. Eu tinha tudo e não tinha nada. Cheguei ao ponto de desenvolver alopécia, caiu o cabelo da minha cabeça, abriu algumas esferas, fiz um tratamento seríssimo, mas era emocional, era tristeza. Eu tinha saudade de Cruz das Almas, eu tinha saudade da minha mãe, tinha saudade das pessoas que eu deixei aqui e faltava aquela coisa que foi plantada dentro de mim, que é o Ministério da Palavra, que era a presença de Deus. Cheguei a ficar 30 dias embarcado numa plataforma de petróleo. Cheguei a ficar alguns dias em navios. Cheguei a ficar em locais ermos com aqueles cavalos de extração de petróleo. Tudo isso eu tive contato, né? E sei trabalhar com isso, inclusive. Mas foi algo que me machucava, me deixou distante da sociedade. E eu volto a repetir, eu tinha tudo e não tinha, ao mesmo nada. Tempo, se achava sem nada. Não tinha nada. E aí eu decido voltar. Decido voltar a congregar também. Decido voltar a ser ativo na igreja, nas coisas. E nesse tempo eu decido voltar para a Cruz das Almas. Eu ia te perguntar isso, quando você voltou para a Cruz das Almas. Decido voltar para a Cruz das Almas. Cheguei aqui em finalzinho de 2019. Chego em final de 2019 e quando eu chego aqui em Cruz das Almas, eu observei que a criançada ficava um tanto quanto solta na rua, altas horas da noite, o pessoal ficava na porta e aquela coisa. Eu achei, a princípio, estranho. Mas o pessoal sempre dizia, não, isso aqui é natural, 10 horas da noite é uma criança na rua, uma coisa outra. E eu decido, então, implantar um trabalho evangélico, né? Eu venho convencionado da Convenção de Sergipe. Eu tinha feito, né, todo o caminho ministerial e eu vim convencionado de lá para cá. Decido, então, instituir a nossa congregação. E num determinado dia, uma mãe me procura e diz, olha, a gente precisa do apoio do Conselho Tutelar da cidade. Mas, por vezes, aqui no Areal, o Conselho Tutelar não vem. Isso 2019. O Conselho Tutelar não chega aqui e a gente tem uma dificuldade de acesso e tal, e tem algumas denúncias e a gente não tem como resolver e tal. E eu senti a criançada um pouco desassistida de políticas públicas, de um apoio em si. E aí eu começo, então, a fazer um trabalho voltado à criançada ali daquela comunidade, do Miradouro, do Areal, da Estrada de Ferro. Começo a juntar a criançada. Tudo começou com um dia em que eu compro um DVD na feira infantil, coloco um DVD, ligo a televisão e chamo a meninada para assistir. E no primeiro sábado... Era filme infantil? Filme infantil. Meu intuito era tirar a criançada da rua, não deixar a criançada na rua. Aconteceu uma situação no decorrer dos dias que me chamou a atenção. Um amigo meu me procura e diz, olha, tem um menino que você está cuidando dele, que esse garoto ele está com problemas sérios de furto na cidade. E eu comecei a entender a partir dali que eu tinha um plano para mim, para eu realizar aqui em Cruz das Almas. Tinha algo que eu precisava fazer aqui. E aí eu chamei aquele garoto e eu consegui ganhar a amizade dele. E a gente conseguiu ressocializar aquele garoto. Esse garoto hoje estuda, é um menino formidável. Mas esse papel vai crescendo. Eu cheguei a ter e acompanhar 150 crianças, junto com o meu projeto. Até que um dia vem a eleição ao Conselho Tutelar. Abriu-se edital, eu fiquei de fazer, me interessei em fazer essa eleição. E vem a prova, eu já tinha formação jurídica, né? Eu sou bacharel em Direito também.
E aí eu consigo a aprovação na prova escrita. Logo em seguida vem a questão da eleição, do voto. Mas eu estava distante da cidade há mais de 13 anos. E como é que eu ia correr para pedir voto? Caramba, rapaz. E nisso se juntou a mim algumas pessoas das quais eu não tinha noção de como proceder, de como caminhar. Para mim seria algo meio que de colégio, algo que não teria tanta relevância, seria algo muito simples, assim, algo de associação, de sindicato. Eu nunca vi um negócio daquele. A eleição... A eleição para Conselho Tutelar. A eleição... Amigo. Essa agora eu chego lá, mas a que eu participei, essa cidade ficou de cabeça para baixo. A de 2020, eu acho. 2019 para 2020. A cidade ficou de cabeça para baixo. Porque assim, é uma eleição, é para Conselho Tutelar, mas envolve as forças políticas, o poder executivo, o poder legislativo, todos se envolvem, cada um. E medindo força, não, olha, se o grupo da direita tá com Emerson, então o grupo da esquerda tem que pegar o Wesley Safadão, porque eu quero ganhar do cara, velho. Pois é. E aí o pessoal usa e o que é que aconteceu? Eleição difícil. Foi difícil, mas para mim era novo. Eu não tenho familiares na política. Eu não tenho ninguém que pudesse me orientar. E eu cometi alguns erros. Eu tive algumas falas que foram colocadas de forma errada para um momento pela minha inexperiência. E isso gerou uma proporção absurda, né? E foi a minha eleição. A partir dali eu apareci para a comunidade cruzalmense. Foi algo que me deu notoriedade, uma notoriedade muito grande. E a partir dali eu comecei a ser conhecido em Cruz das Almas. O meu projeto passou a existir de fato. E eu fui para a eleição. Na ocasião eu tive 796 votos. 796 votos. Votos esses que eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas. Foi uma eleição de chapa, foi uma eleição fechada com 5 pessoas. E eu tive essa oportunidade de conhecer mais pessoas, né? E me parece que a política ela tem um mosquitinho que ela pica você, ela morde você, esse mosquitinho, e a partir daí você não é mais o mesmo homem, né? Quando a política entra na veia, não sai mais. Não sai mais. Essa percorreu sangue. E eu amo a política. Eu amo política. Política, para mim, é uma arte. Política é a arte de divergir e de convergir opiniões. Opiniões, né? Quando entra pela politicagem, a gente já descarta. Eu gosto de desafios, embates políticos, eu gosto de opiniões. A política ela é instituída desde os pensadores ainda, do pessoal do berço da sociedade lá em Roma, e a política ela é eu ter opiniões e você ter, e a gente sentar e afinar as nossas arestas para que a sociedade como um todo ganhe. Que não é algo muito fácil. O que não é fácil. Não é fácil. Não. Só que a questão é que a grande maioria dos agentes políticos é que não estão preparados para esses embates. Porque nós temos a sensação de que a minha verdade é a minha verdade e a sua é mentira. E não existe verdade real. A verdade real é um bem comum, porque nós estamos num Estado democrático de direito. E isso faz com que o que você traz para mim seja válido e o que eu trago para você seja válido, e a gente senta, tem um denominador comum e a gente vive e convive em sociedade, né? Então, eu descubro o valor do voto. O valor do sufrágio, o gosto pelo voto. Na eleição do Conselho Tutelar. Rapaz, aquilo mexeu comigo. Eu lembro. Muito além do que você imaginava. Foi. Ali nasceu um leão.